Nós temos todas as condições de crescer. Precisa fazer para crescer. Estabilidade política, né? Estabilidade política é indispensável. Competência política e quadros políticos. Né? Falta pouca coisa, você vê que é pouco, hein? Eu tava pensando que você me dá uma resposta, investir aqui, investir ali, mas não é muito mais complicado. Né? Aí vem o sujeito que não tem o que falar, o político de profissão, porque uma coisa é político, outra coisa é homem público. O político é esse que põe como profissão 2 pontos político. Pô, político não é profissão. O homem público é aquele que, muitas vezes nós tivemos muitos no Brasil, quando deixou de exercer funções políticas, tem menos dinheiro do que tinha quando começou. Isso tem vários que estavam, desde o início da República, o Campos Salles, por exemplo, quando saiu da presidência, ele estava numa pindaíba de fazer gosto, tal, porque ele fazia política, era senador, depois presidente da República, e não teve condições de cuidar das suas coisas, tal. Então, eu acho que isso é um problema que nós temos hoje. Nós não temos, quase que não temos homens públicos e estamos cheios de políticos. E a qualidade da representação política é muito ruim. E é claro que nós tivemos alguns problemas que as pessoas ficaram muito abaladas. O período do PT, primeiro teve o mensalão, né? O mensalão, comparado ao petrolão, é coisa de criança, tal. O mensalão era um pagamento mensal, que era a expressão do Roberto Jefferson, que à época era aliadíssimo do Lula. Não custa relembrar. Tanto que o Lula disse que confiava tanto no Roberto Jefferson que daria um cheque em branco para o Roberto Jefferson. Falou isso várias vezes. E é muito engraçado ver hoje os bolsonaristas defendendo. É muito engraçado. E é bom lembrar que o Roberto Jefferson foi da tropa de choque do Collor também. Em 1990. Tá qualquer um que tá no poder. Qualquer um. Falou em. O Collor teve 36 votos, acho, contra o impeachment na Câmara, em 92. Um deles foi justamente do Roberto Jefferson, que começou a vida política num programa chamado O Povo na TV, uma coisa pavorosa do SBT nos anos 80, no Rio de Janeiro, que inclusive morreu um bebê ao vivo. Ao vivo! Era um programa horroroso. Wilton Franco. Um bebê ao vivo, levou lá uma senhora que não conseguia internar o bebê, e aí foi um escândalo. E era um programa muito simpático, realmente muito cultural. Tinha o Wagner Montes, era gente fina flor da intelectualidade. E aí, aquilo depois, o programa até acabou. Bem sarcástico, viu, galera? Agora, só pra vocês entenderem. Ele tem um sacado que é tão real que se não avisar. E o Roberto Jefferson era advogado do programa. Aí, em 82, ele é eleito deputado federal. E a partir dali que ele começa essa carreira. Na época era um cara gordão, tal. Ele começa essa carreira. Foi da tropa de choque do Collor, depois foi íntimo do Lula, e tanto que a expressão mensalão é dele, que se consagrou numa entrevista que ele deu à Folha de São Paulo em 2005, e depois agora virou fanático bolsonarista. Na verdade, é uma persona, é um ator. Ele vai trocando, tal, ele não acredita em nada. É um psicopata. Ou sociopata, né? Ele deve matar pessoas. Você vai olhando a figura. Então, a grande questão que nós temos hoje, e é a tua questão, falta quadros políticos, né? O sistema político é ruim, né? Temos muitos partidos políticos, precisava mudar o voto, é voto distrital misto. Por exemplo, agora teve eleição na Alemanha. Você vê como você tem o voto distrital misto, você divide o país em distritos, né? Aí você sabe quem é o deputado do teu distrito, porque você sabe, ele mora lá em tal lugar, tal, e ele sabe quem votou nele. Porque o grande problema do deputado federal, por exemplo, é que ele não sabe o que ser votado, por exemplo, no estado de São Paulo inteiro, que é enorme, né? Você não sabe onde estão teus eleitores. Até a tua relação com o eleitor é ruim, e do eleitor com você é mais ainda. Então, nós precisamos mudar. É que quando a gente vai mudar, uma vez chegou até a ser aprovado o voto distrital, mas derrubaram no Supremo, isso na primeira década desse século. Então, tem essa questão que o sistema político amarra, porque sem a gente desamarrar esse nó, a gente não resolve os problemas econômicos. E alguns não são muito complexos, porque eles gostam sempre de falar em reformas. Toda hora estão falando em reforma. Ninguém sabe direito o que é reforma, mas eles falam reforma, porque reforma parece uma coisa difícil. Tem coisas que é da mera administração do governo. É o beabá, primeiro não ter corrupção, isso não precisa de reforma, né? É só não ter corrupção. Tem uma boa equipe, caras que são bambambãs, aqueles caras, tudo, como a gente dizia antigamente, os camisas 10, hoje tem time que nem tem camisa 10, mas aí você tem aqueles caras que são muito bons na sua área de conhecimento, você fala, esses caras, e não ter medo, o presidente, de ter uma equipe que o cara pode ser melhor que você, o ministro, porque a grande questão que esses caras têm é que o ministro se destaca e aí foge da sua liderança política. Aqui em São Paulo, Montoro, em 1983, nomeou um secretariado que muitos secretários eram, assim, de formação melhor que ele, né?
né? Ele montou um secretariado que era um ministério. Se você for ver os que vão se destacar depois no governo federal, quase todos vieram do governo. Esse que morreu agora, o João Sayad, aí você passa o José Serra, Bresser Pereira, você vai passando, Almir Pazianotto, que depois foi ministro do Trabalho do Sarney, que foi um importante advogado trabalhista, né, na época dos anos 70. Então, mas você não pode ter medo, mas os caras têm medo e tal. E tem estados e tem prefeituras que você não sabe o nome dos secretários. Bem, aqui em São Paulo é difícil lembrar o nome do prefeito, por exemplo, né? Eu não sei, pra ser sincero. Então, a grande questão é que nós temos a possibilidade, e na sociedade civil tem caras muito bons. Agora, não pode cair na ilusão que um bom gestor de empresa será um bom gestor público. Isso é um equívoco, porque uma coisa, na tua Paulo empresa... Guedes estava aí para provar isso. A preço você pensa de você, na tua empresa, né? Quando você vai lá à estrutura de Estado, cara, primeiro você precisa entender como é que funciona a máquina pública. Se você não tem experiência, você vai tropeçar. Segundo, você precisa ver o interesse do coletivo, né? Não é mais o interesse seu, da sua empresa. E aí o interesse coletivo sempre tem choques. Nunca as tuas decisões vão agradar a todos, porque tem política que ser agradável a todos. Não dá. Você agrada uma parte e desagrada a outra. A democracia, sim, é a convivência dos contrários no interior do sistema democrático e tal. Então, o que falta é partidos mesmo, não o que nós temos que não são partidos, né? São gangues, né? São gangues. Algumas, o cara é dono do partido. Muitos políticos já me relataram, o sujeito chega e fala assim, olha, quanto você quer para ir para lá? Quanto você quer? Funciona dessa forma. E sem contar que eles também não têm... É difícil... A maioria dos partidos você não sabe exatamente o que eles defendem. Exato, são Eles não partidos... defendem nada, E não eles tem defendem diferença o de um poder com o outro. por si Não próprio. tem diferença. Não tem ideologia. Então, você pega certos países, você tem 7, 8 partidos. Tudo bem, 7, 8, 6, 7, com representação. Aí você sabe. Porque em certa época do Brasil, nos anos da chamada República Populista, né, entre 1945 e 1964, tinham 3 partidos que ficaram célebres à época. E eram partidos, nesse sentido, ideológicos.